Vamos à nossa aula de planejamento de projetos. Primeiro, uma definição básica, né? Planejamento de projetos é um processo de definir os objetivos, escopo, recursos, cronograma e atividades necessárias para alcançar os objetivos de um projeto, né? Nada mais é que descrever o passo a passo, todas as atividades que serão necessárias para que se cumpra aquele objetivo, né? De forma mais detalhada possível, dentro de um período de execução de cada atividade, de forma coerente e tendo ali as suas restrições de início e término, né, as suas dependências, né, predecessor e sucessor, eu vou falar isso mais no curso de MS Project, de forma que se monta ali uma ordem cronológica para a execução de um determinado projeto, né. A importância do planejamento de projeto: melhorar a organização e a eficiência daquilo que está pretendendo ser executado, reduzir os riscos imprevistos. Um bom planejamento, ele já mitiga alguns riscos de surgimento de escopo extra, alguns riscos de custos não previstos, né, ou interferências não visíveis. Então, o estudo do projeto, o estudo dos processos que serão executados e esse detalhamento no cronograma mitiga muito os futuros empecilhos, riscos e contratempos que poderão ter na execução desse projeto, né. Facilita a comunicação entre a equipe, todos sabendo de fato aquilo que será necessário executar. Fica muito mais fácil do gestor, né, dirigir a sua equipe, para que todos tenham ali, cada equipe faça uma parte daquele objeto e que no final essas execuções se encaixem dentro de um escopo determinado, dentro de um período, um prazo determinado e, muito importante, dentro de um custo determinado, né? E garantir o cumprimento dos prazos e orçamentos. Então, como que se executa basicamente um planejamento, né? Define o escopo do projeto, faça um IAP, IAP é a estrutura analítica do projeto. Nisso você faz o detalhamento das atividades, faz a priorização dessas atividades, faz a definição do tempo de realização de cada atividade e a construção do cronograma em si é essa junção de atividades distribuída ao longo do tempo, tá? E isso, como exemplo, você pode fazer uma receita de bolo, um cronograma para uma receita de bolo simples e um cronograma para um edifício de 20, 30 andares. A teoria é a mesma. O que vai mudar é o tamanho do seu projeto, né? O nível de detalhamento e de profissionais envolvidos, de engenharias envolvidos, os recursos que estão ali envolvidos. As principais etapas do planejamento, né, da execução desse projeto, elas são 4 básicas ali que eu listei. A definição dos objetivos, estabelecer metas claras e alcançáveis. Não adianta criar um cronograma de uma ponte de 1 quilômetro para ser executada em um mês, né, é humanamente impossível. Da mesma forma, um prédio, um viaduto ou um projeto de um navio, enfim. Tanto que quem faz esses cronogramas, quem executa esse planejamento, necessariamente precisam ser pessoas que têm know-how naquilo que está sendo proposto, né? Você não pode pegar alguém da área civil e mandar fazer um projeto gigantesco na parte de eletromecânica. Ele vai conseguir fazer? Vai. Vai demorar muito mais tempo que um profissional específico da parte de eletromecânica, tá? E o inverso também é a mesma coisa. Então, cada profissional, com cada expertise, ele tem um viés para executar um tipo de serviço, tá? Então, é muito importante estabelecer essas metas e, principalmente, que elas sejam alcançáveis. Como que se define uma meta que é alcançável? Conhecendo exatamente como que aquela meta vai ser executada, tá? Identificação dos recursos. Para se fazer uma ponte, por exemplo, você vai lançar uma viga de 50 toneladas. Como que você vai lançar essa viga? Não dá para um caminhão muque de 5, 10 toneladas lançar essa viga, né? Tem que ser um guindaste, e um guindaste com um certo tamanho de lança, com uma certa capacidade de içamento, com um certo ângulo de içamento e um raio de içamento, né? Quem vai definir essas diretrizes normalmente são engenheiros mecânicos. O engenheiro civil também faz, mas é sempre bom a gente ter a opinião profissional daqueles que de fato atuam naquela modalidade de trabalho, tá?
Desenvolvimento do cronograma, como eu disse, geralmente são pessoas que já conviveram aquilo ali, conhecem aquele escopo, sabem de fato como que vai ser feito, para definir ali os principais prazos, marcos, metas e recursos que precisam ser utilizados. E a análise de risco, da mesma forma, pode ser feita por um único profissional, pelo planejador ou pelo gestor do projeto. O ideal é que seja feito pelo time de gestão daquele projeto. E quando eu falo time, é o gestor do projeto, o planejador, o projetista, a equipe de produção, tá? E a equipe de produção multidisciplinar. Se um projeto você tem equipe da civil, equipe da mecânica, equipe da elétrica, todos esses profissionais com diferente know-how, com diferente expertise de atuação, eles ajudam e muito a levantar ali os principais riscos dessa atividade. Tá? Coloquei ali um exemplo de cronograma, inclusive esse cronograma está em uma das aulas de Excel, está disponível no YouTube também. É só um exemplo simples de detalhamento, né? Uma fundação de uma casa, de uma edificação unifamiliar. Né? Ali colocamos 5 atividades: regularizar terreno, instalar lona, né, ou um concreto magro, depende de como vai ser feito, instalar forma e armação, concretar o radier e limpar a área. Então, são atividades simples que precisam ter um escopo definido, ter um prazo definido e os recursos definidos para serem executados. Se a gente for pensar em concretagem, uma grande obra com grande volume de concretagem, ou a construtora precisa ter uma concreteira própria, instalada ali ao lado do seu canteiro de obra, ao lado da obra, ou se ela for numa zona urbana, por exemplo, ela precisa ter contratado concreteiras locais para que se faça esse fornecimento. Né? E esse fornecimento precisa ser programado com antecedência e com uma certa eficiência de prazo. Né? Não adianta a gente programar 20 caminhões bitoneiras para o dia 10, se no dia 9 eu ainda tenho forma, armação, fechamento, eu tenho certeza que no dia 10 eu não vou conseguir entregar. Tá? Então isso impacta todo mundo, tanto a construtora, como a concreteira, como o seu cliente, como a sociedade que está ali em volta. O desvio de cronograma ele tem grandes impactos de tudo ali que está em torno daquele projeto. Falando agora sobre ferramentas e técnicas de planejamento, o que nós vamos utilizar nesse curso são duas ferramentas básicas, né, que é o Excel e MS Project, mas eu só ilustrei também a Oricon, que é o Primavera P6. Em grandes companhias, em grandes mineradoras, como a Vale do Rio Doce, Anglo, CSN, eles já têm implantado o programa Primavera. Não vai ser objeto desse curso, mas em teoria, a mesma coisa que você faz no Project, você faz no Primavera também, tá? Apesar de ser softwares bem distintos. Mas a metodologia de planejamento e gestão é a mesma, tá? Só vai mudar a ferramenta que você vai estar utilizando.